Olá galera, turminha do nono ano. Nesse vídeo nós vamos fazer a correção da atividade da semana 3 do PET 7 de matemática, tá? A correção aqui explicativa dessas atividades aqui. A unidade temática nossa aqui é geometria. O objeto de conhecimento são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Habilidades aqui envolvidas: demonstrar relações métricas no triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, né, utilizando inclusive a semelhança de triângulos, né. Resolver problemas que envolvam as relações métricas no triângulo retângulo, conteúdos relacionados triângulo retângulos, elementos e relações métricas, teorema de Pitágoras e aplicações, razões trigonométricas nos triângulos agudos, né? Quais são essas razões? Seno de um ângulo agudo, cosseno de um ângulo agudo e também a tangente de um ângulo agudo, né? Um ângulo que tem uma medida entre 0 e 90 graus, né? Maior que 0 e menor que 90 graus. Razões trigonométricas nos ângulos notáveis, né? Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis porque tem uma característica especiais, né? Os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, e que vai ser a nossa referência aqui para fazer o estudo das razões trigonométricas, né? E também a tabela trigonométrica dos ângulos agudos, né? Os ângulos aí menores que 90 graus. E a interdisciplinaridade é relacionar os conhecimentos adquiridos com algo aí do seu cotidiano. Então vamos lá para as atividades. Ângulos notáveis. Quais são esses ângulos? Os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus e suas razões trigonométricas. Observe o quadrado ABCD abaixo da figura 1, cuja medida de cada um de seus lados é representada por x. Pode ser um quadrado, cada ângulo interno. Por ser um quadrado, melhor dizendo, né? Cada ângulo interno mede 90 graus. E traçar a diagonal AC desse quadrado é o mesmo que traçar a bissetriz dos ângulos AC, ou seja, porque a diagonal ao mesmo tempo ela vai ser bissetriz. E o que a bissetriz faz? Divide esse ângulo ao meio, né? Então se o ângulo, cada ângulo interno do quadrado, ele mede 90 graus, então cada metade aqui vai medir 45 graus, ok? Dividindo cada um desses ângulos retos em dois ângulos congruentes de medida 45 graus. Assim, a metade do quadrado ABCD forma um triângulo retângulo e isósceles, né? O triângulo BAC, o que mostra a figura aqui 2, né? Então, o lado AB ele é congruente com o lado BC, né? Ok? Muito bem. Para calcular a medida da diagonal AC do quadrado ABCD, basta aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo BAC, encontrando a medida da hipotenusa, que ele chamou de D, que é referente à diagonal, do triângulo ABC em função da medida dos catetos X. Então, a hipotenusa aqui, o D, vai ser a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é o lado maior. Então, para descobrir a medida da diagonal, você vai pegar, aplicando o teorema de Pitágoras, né? D ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, né? X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Então, a diagonal vai ser a raiz quadrada de 2x ao quadrado. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, e a raiz quadrada de 2 não existe valor exato, né? É um número irracional. Então, deixa na forma de raiz. Significa o quê? Que em qualquer quadrado, a diagonal é igual ao produto do lado desse quadrado vezes a raiz quadrada de 2, né? Agora, vamos determinar as razões trigonométricas no triângulo de 45 graus, trigonométrica, né, do ângulo de 45 graus, no triângulo retângulo e isósceles da figura 2, né, do triângulo BAC. Então, fazendo a ideia aqui, né, fazendo o cálculo aqui, eu tenho que o seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto é o lado do quadrado que mede x, e a hipotenusa nós acabamos de calcular que é a diagonal, que é x raiz quadrada de 2. Né? Simplifica aqui o x por x, vai sobrar 1 raiz quadrada de 2. Como não existe divisão pelo número irracional, porque raiz quadrada de 2 é um número irracional, você tem que racionalizar. O que significa racionalizar? Multiplica toda essa fração aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2. Né? Então, 1 raiz quadrada de 2
vezes 1 dá raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 4. Só que raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, significa que o seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Como ele é um triângulo isósceles, galera, isósceles, né? Necessariamente, turminha, o cosseno de 45 também vai ser igual ao seno de 45. Ou seja, cosseno de 45 também vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2. Ok? Atividade de número 1. Seguindo os dados acima, né, esses dados aqui, calcule a tangente de 45 e depois preencha a tabela abaixo. Então, a tangente de 45 é o seno de 45 dividido por cosseno de 45. Seno de 45 e cosseno de 45 são iguais. Ó. Então, a tangente de 45 vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 dividido por 2. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 2 dividido por 2. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Como que é feita a divisão de fração? Conserva a primeira fração, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de raiz quadrada de 2 sobre 2? É 2 sobre raiz quadrada de 2. Então, o que acontece? Eu estou multiplicando valores opostos. Né? Então, aqui você cancela a raiz de 2 com raiz de 2, cancela 2 com 2, que vai sobrar 1. Ou seja, a tangente de 45 do ângulo de 45 vai ser 1. Ok? Então, vamos lá. Então, seno de 30 é meio. Se você pegar 1 dividido por 2, dá 0,5. Seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Né? Raiz quadrada de 2 dividido por 2 dá aproximadamente 0,707. E o seno de 60 é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Raiz quadrada de 3 dividido por 2 dá aproximadamente 0,866. Cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,866. Cosseno de 45 é a mesma coisa que o seno de 45, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, então aproximadamente 0,707. E cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então, cosseno de 60 é igual a meio. Em decimal é a mesma coisa que 0,5. E a tangente de 30 é raiz quadrada de 3 dividido por 3. Raiz quadrada de 3 dividido por 3 é aproximadamente 0,577. E tangente de 45, a gente acabou de calcular, é 1. E a tangente de 60 é raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,732. Questão de número 2. Considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala, calcule o valor das medidas x e y. Bom, o que acontece aqui? Ó? Uma observação. Como esse triângulo aqui, o triângulo ABC, ele é reto em A, o y vai ser a hipotenusa, que é o lado oposto. Se o ângulo C aqui mede 45, necessariamente o ângulo B vai medir 45. Por quê? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Né? Então, se eu pegar 90 mais 45 dá 135. 135 para 180 está faltando 45. Então significa que esse triângulo é um triângulo isósceles. Ou seja, o lado AC ele é congruente com o lado AB. O que é congruente? Tem a mesma medida. Então significa que o x ele vai medir 20 centímetros. Então eu já nem preciso calcular, porque esse triângulo é isósceles. Então o x vai medir 20 centímetros. Para descobrir o valor do y, eu posso usar as razões trigonométricas ou usar o teorema de Pitágoras. Então, usando o teorema de Pitágoras aqui, ó, eu tenho que y ao quadrado é igual a x ao quadrado, mas o x vale 20, então 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, y ao quadrado é o quê? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. A mesma coisa aqui, ó. 20 vezes 20 dá 400. Então, y ao quadrado é igual a 400 mais 400 dá 800. E y é igual a raiz quadrada de 800. Só que 800 é a mesma coisa que 400 vezes 2, ou 2 vezes 400. Que é a mesma coisa que raiz quadrada de 400 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 400 é 20, e raiz quadrada de 2 não tem valor exato. Então, y é igual a 2, é a 20 que multiplica a raiz quadrada de 2. Então, o valor de x é 20 e o valor de y, que é a hipotenusa, vai ser 20 que multiplica a raiz quadrada de 2 centímetros, ok? Na letra B, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos
o ângulo 60, nós temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, então o ângulo reto aqui é o C. Nós temos o lado oposto, né, o cateto oposto a 60, que é o Y, e o cateto adjacente a 60, que é x. Então, para eu descobrir o valor de y, eu vou usar o seno. Seno de 60 é igual a y, né, que é o lado oposto, dividido pela hipotenusa. Então, seno de 60 é y dividido pela hipotenusa, que é 26. O seno de 60, se a gente olhar na tabelinha, é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Faz aí uma regrinha de 3, a multiplica cruzada. 2 vezes y, 2y. Raiz quadrada de 3 vezes 26 dá 26 raiz quadrada de 3. Então, y vai ser igual a 26 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Aqui dá para dividir 26 por 2. 26 dividido por 2 dá 13. Raiz quadrada de 3 fica dentro da raiz. Então, y vai ser raiz quadrada de 13, y vai ser 13 que multiplica a raiz quadrada de 3. Para descobrir o valor do x, eu vou usar o cosseno de 60. Cosseno de 60 é o cateto adjacente, que vai ser x, dividido pela hipotenusa, que é 26. Cosseno de 60 é meio. Então, meio, substitui cosseno de 60 por meio. Meio é igual a x dividido por 26. Multiplica aqui cruzado, né? 2 vezes x, 2x. 1 vezes 26, 26. Então, x é igual a 26 dividido por 2. Então, x é igual a 13. 13 centímetros. Ok? Então, o y ele vai medir 13 raiz quadrada de 3 e o x vai medir raiz quadrada de e o x vai medir 13. Letra C. Eu tenho um ângulo de 45 graus. Consequentemente aqui, galera, a mesma coisa que aconteceu aqui na questão na letra A. Como aqui ele é um triângulo retângulo, obviamente, né? O ângulo reto aqui é o ângulo A. O 6 raiz quadrada de 2 é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo A. Se esse ângulo aqui é 45, necessariamente o ângulo C também vai ser 45. Ou seja, o ângulo C e o ângulo B são congruentes. Então, necessariamente, a medida AB vai ser igual à medida AC. Ou seja, o valor de x vai ser igual ao valor do y. Então, se eu calculo aqui o valor de x, eu não preciso calcular o valor do y. Da mesma forma, se eu calcular o valor do y, automaticamente o valor de x vai ser igual. Então, para eu descobrir o valor de x de y aqui, ó, vou usar o seno. Seno de 45 é o cateto oposto, né, que é o lado oposto ao ângulo, que vai ser y, dividido pela hipotenusa, que é 6 raiz quadrada de 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Nós calculamos lá na primeira atividade. Multiplica cruzado. Então, substitui o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2. Ó. Então, vou pegar 2 vezes y, 2y, que é igual raiz de 2 vezes 6 raiz de 2. Então, vai ficar 6 raiz de 2 que multiplica a raiz de 2. Ó. Então, vai ficar 2y igual a 6. Aí, eu multiplico os radicando aqui porque os índices são iguais. Então, eu posso multiplicar. É raiz quadrada e raiz quadrada. Então, eu posso multiplicar os números que estão aqui dentro, os radicando. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 6 que multiplica a raiz quadrada de 4. Só que raiz quadrada de 4 é 2. Ó. Então, quando eu falo 6 raiz quadrada de 4... é 6 vezes raiz quadrada de 4. Então, vai ficar 6 vezes 2. Por quê? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou ter que 2y é igual a 6 vezes 2, 12. Então, y é igual a 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Como o y é igual a x, então, automaticamente, o x também vai medir 6. Então, eu não preciso calcular. Ok? Então, o x vai medir 6 centímetros e o y também 6 centímetros. Na letra D... novamente, galera, eu vou ter um triângulo isósceles. Por quê? O ângulo A aqui vai ser o ângulo reto. Então, o lado oposto aqui, ó, que é 20 raiz quadrada de 2, é a hipotenusa. Se esse ângulo aqui mede 45, o ângulo B, necessariamente o ângulo C também vai medir 45. Por quê? 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Então, o lado AB ele vai ter a mesma medida que o lado AC. Ó. Vão ser congruentes. Então, o valor do y vai ser igualzinho ao valor do x. Vão ser iguais, vão ser congruentes. Então, aqui eu preciso calcular só o valor do x ou o valor do y. Calculando o valor do x aqui, ó, vou usar o seno. Por quê? Seno de x, seno de 45 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou também eu poderia utilizar o cosseno, que aí eu descobri o valor do y, que é a mesma coisa, não altera nada. Então, seno de 45 é cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 20 raiz quadrada de 2. O seno de 45 nós calculamos lá no início
da aula, né? Lá na primeira atividade, que é raiz de 2 dividido por 2. Então, substitui o seno de 45 por raiz quadrada de 2 dividido por 2, igual a x dividido por 20 raiz quadrada de 2. Multiplica cruzado. Ó. Então, 2 vezes x vai dar 2x. E raiz quadrada de 2 vezes 20 raiz quadrada de 2. Aí eu multiplico os radicando, né? Então, repete o 20, ó. 2 vezes 2 dá 4, então raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. E aí quando eu falo 20 raiz quadrada de 4, é 20 vezes a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar 20 vezes 2. 20 vezes 2 dá 40. 2x igual a 40. Como eu quero descobrir o valor de um x, então x é igual a 40 dividido por 2. X é igual a 20. Como o x é igual ao y, automaticamente o y também vai ser 20. Ou seja, o x ele mede 20 centímetros, assim como o y também vai medir 20 centímetros, porque eles são congruentes, têm a mesma medida. Letra E. Aqui nós temos um triângulo retângulo, onde o ângulo reto é o A, então o lado oposto aqui, ó, vai ser a hipotenusa, vai ser o lado maior. Então aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Então, para eu calcular aqui, eu tenho o lado, eu tenho o ângulo, eu tenho o lado oposto ao ângulo, eu preciso calcular o lado oposto, preciso calcular a hipotenusa e tenho a medida do lado adjacente. Então, para eu descobrir o valor de x, eu vou usar a tangente, porque a tangente de 30 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó. Cateto oposto é o lado que está de frente, ó, é x. Então, tangente de 30 é cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 50 vezes a raiz quadrada de 3. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Substituir a tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3. É só olhar na tabelinha. Multiplica cruzado. 3 vezes x dá 3x. E vai ficar a raiz de 3 vezes 50 raiz de 3. Então, eu vou ter 3x igual a 50. Multiplica as raízes aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Então, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Então, 3x vai ser igual a 50, que multiplica 3. Por quê? Raiz quadrada de 9 é 3. 50 vezes 3 dá 150. Então, x é 150 dividido por 3. 150 dividido por 3 dá 50. Então, x é igual a 50. Para descobrir o valor do y, eu posso usar o teorema de Pitágoras ou o seno de 30, né? Porque seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30 é cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é y. Só que a gente descobriu o valor de x, que é 50. Substitui aqui, ó. Seno de 30 é quanto? É meio. Então, vai ficar meio igual a... No lugar do x, ó, vou substituir por 50. Então, vai ficar 50 sobre y. Multiplica cruzado aqui, ó. 1 vezes y dá y. 2 vezes 50 dá 100. Então, significa que o y ele é 100. Ou seja, o x ele vale 50 centímetros e o y 100 centímetros. Questão de número 3. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo, ou seja, situada no chão, sob um ângulo de 45 graus. 45 graus. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta? Então, aqui eu desenhei o que simboliza a situação. Então, aqui você tem o foguete, ele é lançado verticalmente para cima, aqui, ó, de forma inclinada, a formar um ângulo de 45 graus. E aí ele está perguntando, após o foguete percorrer 8 km, qual é a altura? Então aqui nós temos o que? Ó, a hipotenusa, porque a altura aqui forma um ângulo reto com o chão, então no lado oposto aqui vai ser exatamente o percurso do foguete, a distância que o foguete percorreu. Temos o ângulo de 45 graus. E o x aqui, que é a altura, vai ser o lado oposto, o cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Então, para eu descobrir a altura, eu vou usar o seno de 45. Por quê? Seno de 45 é o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é o percurso feito pelo foguete em quilômetros, né? Então, seno de 45 é x dividido por 8. Seno de 45 é raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é igual a x sobre 8. Multiplica cruzado. 2 vezes x, 2x. E vai ficar 8 vezes raiz quadrada de 2, que é 8 raiz quadrada de 2. Não dá para multiplicar, porque 8 é um número natural, um número inteiro. E 2 aqui é raiz, é um número irracional, não posso multiplicar.
Então x vai ser igual a 8 que multiplica a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Ó. Aqui eu posso dividir porque são números naturais, ó. São números inteiros. Ó. 8 dividido por 2 dá 4. Então x é igual a 4 que multiplica raiz quadrada de 2. 4 vezes raiz quadrada de 2 dá aproximadamente 5,7. No caso aqui, quilômetros, tá? No caso aqui eu tenho que dar uma consertada aqui, né? Metros não, é quilômetros, né? Então significa que quando o foguete faz um percurso de 80 metros, de 8 metros, melhor dizendo, o foguete ele está a uma altura em relação ao solo de 5,7 quilômetros, ok? Então significa que quando o foguete ele faz um percurso aqui de forma inclinada, formando um ângulo de 90 graus, quando ele faz um percurso aqui de 8 km, ele está em relação ao solo, em relação ao chão, a uma altura aproximada, né, que não é um valor exato, né, a uma altura aproximada de 5,7 km, né, 5 km e 700 metros de altura em relação ao solo, ok? E com isso, turminha, nós finalizamos aqui a correção aqui da atividade da semana 3 do PET 7 de matemática do 9º ano. Não esqueça de dar um like aí no vídeo, né, se inscrever no canal para você receber novas notificações, novos vídeos, quando eles forem postados, vocês receberão a notificação. Lembrando que toda semana eu posto pelo menos um vídeo aqui do 8º e do 9º ano dos PETs, né? Uma forma de auxiliá-los aí na resolução das atividades do PET. Fique à vontade também para você compartilhar esse vídeo com outros colegas, com outros alunos aí que estão fazendo as atividades do PET, né? Seja da nossa escola ou das escolas aqui estaduais do estado de Minas, né? É um material que é para ser compartilhado com vocês alunos, né? E você também, professor, você também pode compartilhar com seus alunos, ok? Abraços, se cuidem e até a próxima. Até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.